Você alguma vez deixou de contar a sua história porque fizeram acreditar que você era o errado? Você já perdeu pessoas e oportunidades por conta de uma mentira? Você sabe identificar um comportamento ou pessoas problemáticas? Não? Então você precisa conhecer a cultura pop fora da curva e descobrir que a autobiografia da Britney Spears, ela também é um true crime. Porque se tudo aquilo que ela conta no livro aconteceu com a princesa do pop, imagina com uma mulher comum no seu dia a dia. Por isso, o episódio de hoje, ele não é recomendável para pessoas sensíveis, pois pode causar gatilhos. Mas caso você decida prosseguir, assista com alguém de sua confiança. Você está no canal Questão D. Eu sou o Dandy Souza e você está no Britney Invitation, um podcast documental que revela bastidores da vida da princesa do pop Britney Spears, que por muito tempo foram deturpados por uma mídia ofensiva e chancelado por uma indústria musical machista, misógina e sexista. E como não bastasse, todo esse estresse causado por esse assédio e difamação, Britney também foi vítima de uma curatela durante 13 anos, que tirou sua liberdade, autonomia e direitos básicos de existir. Mas hoje, ela conta com todos os detalhes o que realmente aconteceu em todos esses anos. Baseado no livro The Woman in Me, lançado em outubro de 2023, chegou a hora de você conhecer toda a verdade. Episódio 2. Tóxico. Me responda com toda sinceridade aqui nos comentários. Você sabe a diferença entre um relacionamento tóxico e um relacionamento abusivo? Pois é, por mais que os dois se pareçam entre si, eles têm uma diferença. Enquanto no relacionamento tóxico é aquele que limita o psicológico e faz a outra pessoa se sentir mal, no relacionamento abusivo, ele vai direto no emocional e ele tem aquela sede de poder e controle do outro. Inclusive, a diferença de uma pessoa tóxica é que ela é uma pessoa de mal com a vida, vive reclamando, e ela não tem a intenção nem de ferir, nem de machucar outra pessoa. Já uma pessoa abusiva, ela age totalmente diferente. Tudo é feito de forma premeditada, ela não tem compaixão e nem pena da pessoa que ela está perseguindo, e o principal, geralmente ela conquista suas vítimas através da sedução. Mas também esse comportamento, quando ele não é adequado, ele pode também ser modificado. Então a pessoa tem a liberdade de, depois de adulta, se cuidar, se tratar, fazer uma psicoterapia e buscar mudar esse comportamento. Com exceção quando é um transtorno de personalidade, que embora a pessoa possa cuidar, possa tratar, é a personalidade dela, né? Ela pode se tornar uma pessoa melhor, mas essencialmente aquela vai ser a personalidade dela. E por que eu estou falando sobre isso? A verdade é que o livro de Britney Spears, ele traz esses comportamentos problemáticos. Inclusive, a história desse livro, ela pode ser considerada como um true crime, porque ela conta os bastidores de sua carreira que mais parece um roteiro de filme de terror. E quando você termina de ler a sua autobiografia, você se pergunta como é que todos os envolvidos conseguem encostar a cabeça no travesseiro e dormir sem culpa. E aqui vai um disclaimer. Tudo que for apresentado neste episódio aqui é para ilustrar esses comportamentos problemáticos e seus efeitos nas vítimas. E apesar que tenham evidências e registro nas mídias, eles não foram transitados e nem julgados. Ou seja, não tem uma sentença. Então, se não tem sentença, tudo que vai ser trabalhado aqui é considerado como hipótese. Ou, como diz a nossa querida Ismael, supostamente. Até porque o objetivo aqui é expor comportamentos que de alguma forma prejudicam a saúde mental de uma pessoa. Porque, infelizmente, pessoas que estão vivendo algo parecido acabam não procurando ajuda porque não sabem identificar esses comportamentos problemáticos e até mesmo desconhecem a gravidade deles. Afinal de contas, o conhecimento é a melhor ferramenta para se defender. E a cultura pop tem esse papel social.
Em 1944, chegava aos cinemas um thriller psicológico do diretor George Cukor, chamado Gaslight. Ele conta a história de Paula August, que aqui é vivida pela atriz Ingrid Bergman, uma jovem que era sobrinha de uma cantora lírica, mas que foi vítima de homicídio durante uma invasão em sua casa. Após encontrar o corpo de sua tia na sala de estar, Paula ficou traumatizada e decidiu ir embora daquela casa e nunca mais voltar. Anos mais tarde, ela começa um relacionamento com Gregory Anton, vivido por Charles Boyer, um homem que trazia conforto, segurança e muito amor a Paula. Os dois não demoraram muito e acabaram se casando. Como Gregory manifestou seu antigo sonho de morar na casa da tia de Paula, ela decide começar do zero e retomar sua vida e morar junto com o marido, já que sua tia deixou a casa como herança. Mas assim que o casal chega na casa, Gregory muda da água para o vinho. Ele simplesmente descobre que Paula possui um histórico familiar de problemas de saúde mental. Algo sombrio despertou em seu olhar, que ele começa a manipular situações para que Paula duvide de sua sanidade mental e que as poucas pessoas que estão ao seu redor acreditem que ela está ficando louca. E ele sempre inicia esse terrorismo psicológico durante a noite, quando Paula ouve um barulho em sua casa e as lâmpadas de gás diminuem. E Gregory dizia que tudo não passava de coisas da sua cabeça. E durante toda a trama, você acompanha as características básicas de um relacionamento abusivo. Gaslighting, ele é muito mais do que uma manipulação, né? Às vezes as pessoas usam de uma maneira, vamos dizer, vulgar no dia a dia, mas não é algo mais profundo, né? Para estabelecer esse tipo de relação, a pessoa precisa ter uma relação íntima com a outra, muitas vezes uma relação de alguma forma de poder, e é algo que é construído aos poucos, né? Todo dia aos poucos, até chegar a extremos, pode chegar, claro, a extremos de violência, como no caso que nós estamos estudando da Britney, chegou a extremos de violência. Eu sei que a gente está falando mais do comportamento, mas é um comportamento muito observado em pessoas que têm transtorno de personalidade narcisista, com muita frequência, né? A gente pode pensar nos psicopatas, também se utilizam, mas os narcisistas se utilizam, vamos assim, primordialmente, desse tipo de comportamento. Como você pode ver, o gaslight muitas vezes acontece com uma pessoa que é muito próxima dessa vítima. Inclusive, há casos de que tem um vínculo afetivo, o que acaba dificultando dessa pessoa perceber o que está acontecendo e procurar ajuda. Mas agora que você já sabe o conceito de gaslight e a diferença de relacionamento tóxico e abusivo, vamos agora para a análise do nosso episódio de hoje. Quem cresceu nos anos 2000 e acompanhava a música pop vai lembrar do barulho que os tabloides fizeram ao descobrirem que Britney Spears e Justin Timberlake terminaram. Os dois ficaram juntos entre 1999 a 2002 e chegaram a morar juntos em 2001. Só que comigo não funcionou muito bem, porque assim, eu era fã da Britney, sempre fui fã dela. Então, enquanto ela tava ali junto com o Justin, beleza, tá tudo bem. Se ela tá feliz, tá tudo ótimo. Para começo de conversa, mas eu achava ela muito nova para a forma de relacionamento que a mídia queria nos enfiar por goela abaixo. E por que para mim também nunca convenceu isso? Porque não podemos esquecer que tanto na época de Britney Spears quanto na época do Justin no NSYNC, também existia o Backstreet Boys, entendeu? E quer queira, quer não, desculpa os fãs de NSYNC, porque na época eu também escutava, mas Backstreet Boys fez muito mais sucesso, entendeu? E na minha opinião, nem juntar os dois, Britney e Justin, conseguiu alavancar o Justin da forma que ele queria, porque na primeira oportunidade que o NSYNC teve de estourar, o Justin também já começou a demonstrar que o sonho dele era ter uma carreira solo, que ele estava ali, ele tem várias entrevistas, é só vocês colocarem no YouTube, que o Justin sempre falou que ele um dia teria uma carreira solo, então aquilo seria só uma passagem. Eu estava tão apaixonada pelo Justin, simplesmente apaixonada. Não sei se quando você é mais jovem o amor é diferente, mas o que havia entre Justin e mim era especial.
Ele não precisava dizer nada, nem fazer nada para que eu me sentisse próxima a ele. E sejamos francos, a única preocupação que a mídia teve naquele momento era especular a vida de Britney Spears. E isso distorcendo totalmente as suas informações só para vender mais. E o pior, isso foi um prato cheio para a indústria musical manifestar os seus comportamentos machistas e misóginos. Quando Justin começou a gravar seu primeiro álbum solo, Justified, ele passou a ficar distante. Acho que foi porque havia decidido me usar como munição para seu álbum. Então ficou estranho para Justin estar perto de mim, que olhava para ele com tanto carinho e devoção. Talvez eu tenha sido inocente demais para uma série de questões, de modo que só agora mais velho eu tô sabendo que existe a cultura da rivalidade feminina, a cultura de invalidar os sentimentos das mulheres. Ela não tinha nenhum apoio, nenhum suporte para esse posicionamento na mídia. E ela mesma não sabe lidar muito bem com essa questão da mídia. Ela mesma assume, né, na fala dela, na biografia dela, que ela realmente não sabe usar. No fim das contas, ele terminou o nosso relacionamento por mensagem de texto enquanto eu estava no set do clipe do remix de Overprotected, The Dark Child. No intervalo entre as tomadas, li a mensagem enquanto estava no meu trailer e depois tive que voltar a cantar e dançar. Por mais que Justin tinha me machucado, o amor era grande demais e quando ele me deixou, eu fiquei destruída. Quando digo destruída, quero dizer que mal consegui falar durante meses. Até porque, em novembro de 2002, Justin Timberlake lança a música Cry My River, que nada mais é que a tradicional fossa na música pop, em que muitos artistas fazem para mostrar o quanto tiveram o seu coração partido e sofreram muito com tudo isso. Esse é um tipo de música que vende, afinal, causa identificação para algumas pessoas. Quem nunca, né? E tinha como piorar ainda mais? Infelizmente sim, porque no videoclipe de Cry My River aparece uma sósia de Britney Spears, usando uma boina semelhante à que ela usava em sua última aparição com Justin Timberlake. E ali, ele reforçava aquela velha narrativa do homem traído e humilhado por uma mulher que amava muito. E para engrossar mais esse caldo, no mesmo mês, Justin Timberlake deu uma entrevista a Barbara Walters na ABC. Nela, Justin volta à sua cidade, onde cresceu, mostra um pouco de suas origens, da sua família, de sua intimidade e, lógico, ele reforça a história de que sofreu muito com tudo que aconteceu com Britney Spears. Tudo isso ao lado de sua mãe e dizendo o quanto ela o ajudou a nivelar as coisas quando tudo fugiu de controle. Durante o nosso relacionamento, eu soube que Justin tinha me traído algumas vezes. Principalmente porque estava tão apaixonada e amando, deixei pra lá, mesmo quando os tabloides pareciam determinados a esfregar isso na minha cara. Cry Me a River não devia chamar Cry Me a River, devia chamar Recalque a River, devia chamar porque, assim, ele quis fazer um clipe pra quê? Pra mostrar que ele foi traído e precisa necessariamente colocar uma sósia até com trejeitos parecidos, com estilo, boininha, tudo igual. Não, eu acho que pra mim isso é um recalque muito grande e isso só mostrou o quanto ele não aceitava estar abaixo como ele está até hoje. Os fãs mesmo de Britney Spears não engoliu isso e nunca vai engolir. Eu vejo isso como um recalque do tamanho do paralelepípedo, sabe? Que ficou entalado só na garganta dele. Você percebeu toda a gravidade do que vimos até aqui? Simplesmente Justin Timberlake divulgou uma informação falsa sobre o seu relacionamento com Britney Spears. E o pior, tudo para ganhar a mídia e supostamente crescer a sua carreira, passando aquela imagem de bom moço, de justiçado, e por muito tempo ele usou essa narrativa para tentar prejudicar a imagem e reputação de Britney Spears. Fui leal ao Justin por anos. Só tinha olhos para ele, com essa única exceção.
e admiti para Justin o que havia acontecido. Aquela noite ficou marcada como algo que acontece quando você é jovem igual a gente era. E Justin e eu superamos isso e continuamos juntos. Pensei que ficaríamos juntos para sempre. Eu esperava que ficássemos. E sabe o que é mais triste em tudo isso? É que apesar de Britney Spears ter feito sacrifícios pelo Justin Timberlake, ele jogou tudo isso por terra, com uma decisão de interromper a gravidez. Afinal, Britney viu naquele momento que o Justin não queria assumir essa responsabilidade. Inclusive, ela entendeu e compreendeu seus argumentos de que eles eram muito novos para ter uma criança. Então, ela tomou essa decisão pensando em nós, no relacionamento. Só que, logo em seguida, ela descobriu que não era sobre nós, e sim apenas sobre ele. Eu amava Justin. Sempre esperei que tivéssemos uma família juntos um dia. E isso só teria acontecido muito antes do que eu havia imaginado. Além disso, já estava feito. Mas Justin definitivamente não ficou feliz com a gravidez. Disse que não estávamos prontos para um bebê na nossa vida, que éramos jovens demais. Eu conseguia entender. Digo, eu entendi um pouco. Se ele não queria se tornar pai, eu não sentia que tinha muita escolha. Não queria forçá-lo a algo que ele não queria. Nosso relacionamento era importante demais para mim. Ela sempre tinha uma postura protetora, de não falar mal deles. Então ela não falava mal deles, ela não falava do que ela estava sofrendo. Ela não se protegia. E eles iam então e falavam. E ficava apenas a palavra deles. Ela não se defendia. Então a palavra deles era a verdade. E ela ficava no silêncio. A verdade é que sempre que surgiu uma notícia de Britney, Justin dava um jeito de chamar atenção para si. Como em 2007, que Britney estava enfrentando diversos problemas com o divórcio, a mídia distorcendo sua vida pessoal e ainda alegando que ela tinha problemas com álcool. E Justin manda uma indireta no Brit Awards de 2007, em que muitos deduziram ser para Britney Spears, em que ele dizia: "Pare de beber, você sabe quem você é. Eu estou falando com você, você vai acabar se descuidando." Tudo que aconteceu entre ele e a Britney, ele sempre tentou se apropriar da narrativa de vítima e para tentar fazer o trabalho dele crescer, ficar mais popular. Enfim, ele colheu os louros dessa imagem de vítima que ele tinha, e hoje a gente entende que ele não era tão vítima assim na situação. Na verdade, ele foi um dos grandes vilões, né, na vida da Britney. E eu não consigo, sabe, não pensar na Janet Jackson nesse momento, porque assim, ela meio que, a carreira dela foi arruinada por aquilo que aconteceu, e só ela sofreu as consequências e o Justin não, né? E eu acho que é muito complicado também a gente colocar essa conta só nas costas do Justin, porque na verdade a indústria permitiu que isso acontecesse. Ou seja, de forma resumida, Justin Timberlake colecionou até hoje uma sequência de falas problemáticas e posicionamentos duvidosos. E agora que a Britney Spears lançou a sua autobiografia contando a história dela, o que acontece? Justin Timberlake surge novamente para assumir um protagonismo em cima dele, com aquela narrativa de que é um injustiçado, que não deveria se prender ao passado. Por favor, né? Justin Timberlake teve mais uma oportunidade de admitir o que fez, de mostrar que realmente mudou, combatendo o machismo na cultura pop, mas não. O que ele faz? Corre atrás novamente de aliados para sustentar essa narrativa de vítima, de injustiçado. Ou melhor ainda, veste a carapuça, cala a boca e não fala nada. Entendeu? Tem tanta gente que o boom estoura e some e desaparece. Pô, assim, às vezes é mais fácil você sumir e calar sua boca do que você só ficar piorando a situação. Porque, na minha opinião, a cada nota que sai a respeito dele, ele só piora a situação dele. Eu acho que já faz um tempo que ele tá tentando fazer um comeback na carreira,
que não é tão legal assim. Ele lançou um último álbum que flopou, ele teve uma apresentação no Super Bowl que não é lembrada, e assim, dizem que ele estava tentando fazer um comeback agora, né, e o livro da Britney trouxe uma publicidade muito negativa para a imagem dele, ele não vai conseguir fazer o comeback, e é isso que eu espero, que ele não consiga realmente fazer esse comeback, fique aí no cantinho dele, porque eu acho que a gente não precisa mais do Justin Timberlake. Então, venhamos e convenhamos, tudo isso que está acontecendo hoje com Justin Timberlake não é por acaso. Até porque pode demorar o que for, mas a conta do karma, ela sempre chega. A verdade é que quando Britney Spears conheceu Kevin Federline em abril de 2004, ele entregou tudo aquilo que ela estava precisando naquele momento. Acolhimento, segurança, conforto. Então, diante de todo aquele inferno que ela estava vivendo até ali, ela estava se sentindo presenteada, porque como ela mesmo disse no livro, Kevin Federline gostou dela do jeito que ela era. Só que aí, esse relacionamento aconteceu de forma muito rápida. O Kevin Federline começou a acompanhá-la na sua turnê, a The Onyx Hotel Tour de 2004, e foi nesse período que estavam filmando os bastidores dessa turnê, que a priori iria virar um documentário estilo Na Cama com a Madonna, só que aí acabou se transformando num reality show que se chamou Britney and Kevin Chaotic. Só que faltando 2 meses para essa turnê acabar, a Britney machucou o joelho e precisou fazer uma cirurgia. Então precisou cancelar os dias restantes e ter uma pausa nos palcos. E foi aí que ela decidiu se dedicar nesse relacionamento. Em setembro de 2004, 5 meses depois que eles se conheceram, Britney estava se casando. E na realidade foi uma cerimônia surpresa, porque os convidados, eles achavam que estavam indo para a festa de noivado, só quando viram, estavam casando a Britney Spears. E isso aconteceu tão rápido porque a Britney Spears acreditava que o Kevin Federline iria dar essa estabilidade que ela tanto procurava. Não era sobre desejo, era intimidade. Ele me abraçava pelo tempo que eu quisesse ser abraçada. Alguém já tinha feito isso por mim antes? Se aconteceu, não conseguia me lembrar quando. E havia algo melhor que isso? No comecinho, era uma relação bonita aos olhos e eu acho que, ao meu ver, bonita pra ela também, até porque ela teve 2 filhos dessa relação. Só que aí depois, né, meu amor, a gente descobre por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. E de fato, Britney realizou seu sonho de ter uma família. Afinal, ela teve 2 filhos com Kevin Federline, o Sean Preston e o Jaden James. Só que de longe eles eram a prioridade de Kevin, pois ele estava 100% determinado a lançar sua carreira de cantor. Então, ficou ausente na maior parte do tempo. Diante desse cenário, Britney decidiu dar uma pausa em sua carreira para cuidar da sua família e dar apoio ao marido. Afinal, ele era o pai de seus 2 filhos e ela não queria repetir os problemas que viveu com seus pais no passado, que viveu em conflitos. Só que essa decisão de Britney foi um caos, pois a mídia e o público passaram a odiar cada vez mais Kevin Federline, pois acreditavam que ele era o responsável por ela deixar sua carreira de lado enquanto ele festejava em Las Vegas. Sim, eu achei que ela não iria voltar para a carreira tão cedo, por quê? Porque foi muito enfatizado que um dos sonhos da Britney sempre foi ter uma vida normal como qualquer outro ser humano. Então, é óbvio, eu como um fã de Britney Spears, eu não, né? Você, o mundo, a gente fica triste, né? Porque o que a gente quer? A gente quer fervo, a gente quer hit, a gente quer música. Só que, né, nem tudo é tão simples assim da forma que a gente quer, né? Às vezes a gente pensa que para fazer uma música, que para lançar uma música é tão... Mas tem tanta coisa por trás de uma música que se a gente for colocar aqui, nossa, a gente vai ficar dias falando. Então, quando teve essa segunda gravidez, eu falei assim, ih, acabou. Ela vai lançar agora uma música daqui 135 anos, se bobear vai ser um feat, e só para não cair no esquecimento. Mas por mim tá tudo certo, porque eu gosto dela. E foi justamente nesse período que Britney Spears foi muito perseguida pelos paparazzi. E era justamente nos momentos que ela tentava proteger o seu filho e grávida do seu segundo filho que os paparazzis flagravam momentos inusitados
e a mídia começava a vender que Britney Spears não era uma boa mãe. E como Kevin Federline fazia um bom tempo que não via a esposa, nem seu primeiro filho, nem acompanhou direito a gravidez de Britney Spears, veio aí o divórcio. Só que tem um detalhe bem curioso. Quando foi anunciado na mídia que Britney Spears deu entrada no divórcio, houve uma comemoração muito grande, estilo final de Copa Mundial aqui no Brasil. News in the country, ladies and gentlemen, Britney Spears is leaving K-Fed! Muita gente comemorando, só que tem um pequeno detalhe. A Britney Spears, ela só deu entrada no divórcio porque ela foi orientada pelo seu advogado, porque no fundo ela queria acreditar que o casamento dela tinha alguma salvação, que eles estavam passando por uma fase ruim, que o Kevin Federline só estava apenas focado na sua carreira. Só que o advogado dela reforçou: olha, se você não der entrada no divórcio, Kevin Federline vai dar entrada. E para os olhos do público é muito melhor, porque aí evitaria que ela fosse humilhada novamente pela mídia. E de fato, a estratégia deu certo. No início de novembro de 2006, quando Jaden tinha quase 2 meses de idade, dei entrada no processo. Tanto Kevin quanto eu pedimos custódia integral dos meninos. O que não entendi foi ele depois insistir para que eu pagasse suas despesas legais. E como legalmente eu havia dado início ao processo de divórcio, eu seria responsabilizada pela imprensa por ter desfeito minha jovem família. Na minha opinião, como a Britney Spears ela já estava afastada da música há um certo tempo, e os tabloides e as mídias uns estavam curiosos, outros estavam usando a informação que achavam que ia acabando com a raça dela. Vamos lá. Paulo Rodrigues, eu acho que o casamento de Britney com Kevin Federline teve, sim, um pouquinho de carência. Mas eu não estou julgando ela e não estou falando que ela está certa ou errada. Porque eu também sou um ser humano como ela e vice-versa. E seres humanos, sim, têm esses momentos de carência, esses momentos que querem ter alguém, muitas vezes, em aparência, se mostra até mais forte do que você. Só que após o divórcio, tudo começou a dar errado na vida de Kevin Federline. A sua carreira de cantor foi um flop, ele virou chacota na mídia, e sem contar que o ódio do público aumentou cada vez mais. E de uma certa forma, isso acabou sobrando para Britney. Isso porque o assédio da mídia aumentou e os tabloides continuavam difamando Britney Spears, alegando que ela estava se drogando e bebendo muito, quando na verdade ela só estava apenas se divertindo ao lado de Paris Hilton. Uma das pessoas que mais foram gentis comigo quando realmente precisei foi Paris Hilton. Paris viu que eu tinha meus filhos e que estava sofrendo por causa do término, e acho que ficou com pena de mim. Paris foi até a minha casa e me ajudou muito. Ela era tão meiga comigo. E os tabloides eram tão doentes que transformaram uma simples carona que Paris Hilton deu a Lindsay Lohan, que estava fugindo dos paparazzi, na maior fake news da cultura pop. Com a Paris, eu vivi a minha fase festeira. Mas preciso esclarecer. Nunca foi tão louco como a imprensa fez parecer ser. Houve uma época que eu não saía de jeito nenhum. Os tabloides eram só acusações. Ela é uma vagabunda. Ela está usando drogas. Nem preciso dizer que isso foi um prato cheio para o Kevin Federline dar entrada à guarda unilateral das crianças. Afinal de contas, ele pegou uma narrativa problemática implantada pela mídia e simplesmente começou a impedir que Britney Spears visse seus filhos, alegando que ela não era uma boa companhia para eles. Como parte de seus esforços para obter a guarda unilateral, Kevin tentou convencer todos de que eu estava completamente descontrolada. Começou a dizer que eu não deveria ficar mais com os meus filhos, de jeito nenhum. Quando ele falou isso, eu me lembro de ter pensado: isso com certeza é uma piada. Isso é só para tabloides.
Sempre presumo que muito do que se ouve são histórias que chegam aos jornais como parte de alguma estratégia para se obter vantagem numa batalha pela guarda das crianças. Eu primeiro pensei, isso é fake news, porque essas mídias fazem tudo para vender, para chamar atenção, e com certeza deve ter alguma coisa errada. Hoje em dia a gente está na era das chamadas fake news, quer dizer, notícias falsas existem desde que o mundo é mundo, mas só que quando sai alguma coisa dessa, eu fico pensando, tem alguma coisa errada e não é com a pessoa, deve estar inventando alguma coisa. Eu não aceitei dessa acusação que fizeram a Britney, porque eu já estava ciente de que tinha alguma coisa errada, e não com a Britney, mas com as pessoas que escreveram, e eu sempre acreditei que a Britney precisava de ajuda, de auxílio, e assim eu sigo. E de fato, Kevin Federline estava conseguindo o que queria. Britney não podia ver seus filhos, estava muito estressada com os paparazzi em cima dela, estava triste com a morte de sua tia Sandra, que foi vítima de câncer. Então ela chegou num ponto de botar tudo pra fora que estava sentindo. Então ela simplesmente ligou o foda-se para o que iam dizer e raspou seu cabelo como uma forma de protesto, porque tudo que ela queria naquele momento era apenas ver seus filhos. Raspar a cabeça foi uma maneira de dizer para o mundo: foda-se. Tudo que eu queria era ver meus meninos. Fiquei mal ao pensar nas horas, nos dias, nas semanas que eu tinha perdido com eles. Os momentos mais especiais da minha vida, eu vivi tirando cochilos com os meus filhos. Porque eu lembro que os fãs da Britney, fãs de artistas que sempre foram muito polêmicas, também eram muito julgados porque olha, gosta dela porque é igual a ela, né? Então eu também me preocupei, sabe? Tenho as informações, hoje a gente tem muito mais informação sobre o que realmente aconteceu naquele momento. Fiquei extremamente furiosa. Acredito que muitas outras mulheres entendem isso. Uma amiga minha disse uma vez: se alguém tirasse meu bebê de mim, eu teria feito muito mais que cortar o cabelo. Eu teria reduzido a cidade a cinzas. Então, os paparazzis estavam vendo que tudo estava fora de controle. E então eles identificaram uma chance de manipular um suposto surto. Então, eles começaram a perseguir, a provocar Britney de todas as maneiras. Até que um certo dia eles conseguiram a tal manchete. Um paparazzi simplesmente estava provocando Britney Spears num posto de gasolina, e aí ela pega um guarda-chuva e quebra o vidro do carro. Como essa notícia saiu mundialmente, Britney acabou perdendo a guarda de seus filhos. Ou seja, Kevin Federline conseguiu mais uma vez aquilo que ele queria. Ele conseguiu reverter a imagem de pai ausente para a melhor escolha de segurança das crianças. Então, assim, hoje em dia existe todo um movimento que busca minimizar esse tipo de atitude, esse tipo de comportamento. Mas é algo tão enraizado que as próprias pessoas, vamos dizer assim, o próprio público acaba buscando por esse tipo de notícia e acaba provocando esse tipo de violência, independente ainda da mídia. Então a gente fala muito da mídia, mas a gente tem que entender que a mídia fala para as pessoas e só tem repercussão porque as pessoas acreditam nisso. Fiquei tão envergonhada pelo que tinha feito que enviei um pedido de desculpas à agência onde ele trabalhava. Tempos depois, aquele paparazzo diria em uma entrevista para um documentário sobre mim: aquela noite não foi boa para ela, mas foi boa noite para nós, porque a gente conseguiu uma foto que valeu muita grana. Veja, uma das coisas mais difíceis que todo mundo fala, é muito difícil uma mãe perder a guarda, né? Ela perdeu rapidinho a guarda dos filhos, já que sempre ela era errada, né? Perante a mídia, ela sempre estava errada. Ela era a louca, ela era a vulgar, ela era que induzia as crianças, né, a coisas erradas. Então ela não se sentia nesse lugar de fala, né, com esse poder.
Vale lembrar que Britney Spears, quando conheceu Kevin em 2004, ela descobriu um tempinho depois que ele tinha uma ex-namorada que estava grávida de 8 meses do seu segundo filho. Agora corta para 2006 e essa história se repete. O Kevin Federline simplesmente foi um pai ausente durante a segunda gravidez de Britney Spears. O que a gente começa a perceber aqui que supostamente isso era uma prática muito comum do Kevin de ser um pai ausente e depois reverter essa situação. E agora que a Britney não tinha para onde correr, ela foi orientada que fosse para reabilitação para que ela conseguisse a guarda dos filhos, mesmo que ela não tivesse nenhum histórico de abusos de substância. Que tal? Embora eu sentisse que era somente raiva e tristeza em vez de um problema com abuso de substâncias, fui. Quando cheguei, meu pai estava lá. Ele sentou à minha frente e disse: "Você é uma desgraça." Eu não tinha ninguém. Estava muito sozinha. Acho que um ponto positivo da reabilitação foi eu ter começado o processo de cura. Eu estava determinada a tirar o melhor proveito de uma situação sombria. E apesar disso não corresponder com a sua verdade, a estratégia deu certo. Britney consegue a guarda provisória dos seus filhos, mas Kevin Federline estava disposto e determinado a provar que Britney não tinha condições de ver os seus filhos. Uma profissional especializada em orientar pais que havia sido indicada pelo tribunal afirmou que eu amava meus filhos e declarou que não havia absolutamente nada na minha casa que pudesse ser considerado abuso. Mas essa parte não virou manchete. Eis que chega o dia 4 de janeiro de 2008, quando o segurança de Kevin Federline foi buscar as crianças. Britney teve uma forte sensação de que não iria mais ver seus filhos, e por um impulso imediato, ela se tranca no banheiro com Jaden, o filho mais novo, porque ela precisava de mais um tempinho com ele. Levando em consideração o modo como as coisas estavam indo com a questão da guarda, fiquei aterrorizada com a ideia de não ficar com as crianças novamente, se as deixasse ir naquele momento. Corri para o banheiro com Jaden e tranquei a porta. Simplesmente não consegui deixá-lo ir embora. Eu não queria que ninguém levasse meu bebê. Um amigo estava lá e foi até a porta do banheiro e me disse que o segurança continuaria esperando. Segurei Jaden e chorei demais. Só que quando ela deu por si, a SWAT derrubou a porta e ela saiu amarrada de maca para o hospital. Sim, mais uma vez a mídia machista e misógina conseguiu o que queria: transformar uma crise de estresse e pânico de uma mãe que é atormentada pelo ex-marido e que conseguiu tirar a guarda dos filhos, para uma narrativa de colapso mental que por muito tempo a sociedade alimentou sem dó e nem piedade. E é justamente aqui que Britney perde toda a sua liberdade com o início da curatela, que vai tirar todo o seu direito de existir. Você viu como comportamentos e narrativas arcaicas ainda, infelizmente, têm o poder de invalidar e inferiorizar uma mulher hoje em dia? Justin Timberlake e Kevin Federline são um exemplo claríssimo disso, de comportamentos machistas e misóginos. Quando dois homens estiveram diante de uma mulher que tinha mais fama, destaque e sucesso, o que eles fizeram? Foram atrás de ferramentas para tentar inferiorizar e invalidar a imagem de Britney Spears. E infelizmente eles conseguiram, porque eles foram chancelados pela mídia e uma indústria que também compactua com esses comportamentos e uma sociedade que é estruturalmente machista. Porque os homens héteros batem no peito dizendo que gostam de mulheres e que todo homem tem que gostar de mulher, mas gostam mesmo? Que gostar é esse que as invalida, que não as permite ocupar outros espaços, se não é de objeto sexual ou de esposa submissa? Que gostar é esse? Para mim é muito triste saber que ela estava sendo submetida a isso e que ela ainda estava ali sozinha, que ela não tinha aliados ali naquele momento, sabe? Uma artista que já passou por
tanta coisa, sabe? Já construiu o império que ela construiu. É muito triste ter que ouvir isso. É importante a gente lembrar que tudo isso que você está vendo até aqui é apenas a ponta do iceberg sobre comportamentos problemáticos e seus efeitos nas vítimas, principalmente quando elas são mulheres. Inclusive, se você conhece alguém que está vivendo algo parecido, ajude, dê acolhimento à vítima e não tenha pena dos agressores. E caso você esteja vivendo algo parecido, lembre-se, você não está sozinha. Procure ajuda e denuncie. No próximo episódio de Britney Invitation, o problema todo é que no passado o avô da Britney Spears internou 2 esposas dele no manicômio alegando que elas tinham problemas de saúde mental. Corta para 2008 e o pai da Britney Spears faz a mesma coisa, coloca ela numa curatela alegando que ela tem demência.